no texto. É onde eu vou me centrar no texto, certo? Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: o desenvolvimento da fala e o surgimento da escrita são eventos que, sob o enfoque histórico, se deram exatamente nessa ordem. E aí? O que é que vocês acham? O desenvolvimento da fala e o surgimento da escrita, lembra, estou ouvindo a questão que na respectiva ordem, tá? São eventos que, sob o enfoque histórico, de acordo com a história, se deram exatamente nessa ordem. Não, ele disse que na maioria era anteposto, né? A fala, depois a escrita, mas não necessariamente lá no final. No final, sim, mas a gente está falando de quê? De surgimento. Olha o início do texto, vamos ver o início do texto? Lembra que a gente falou? Vamos nos basear só no texto. Isso vai estar no segundo parágrafo, gente, essa informação. Dá uma olhadinha no segundo parágrafo. Vamos ver aqui. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita. Pronto. É isso mesmo. Matamos a questão. Tá vendo? A resposta está no terceiro parágrafo também ele fala, né, ali. Não há por que negar que a fala é mais antiga que a escrita. Aqui, exatamente. Mas nesse segundo, ó, e a segunda de ali é posterior. Mas nesse segundo parágrafo a gente já matava a questão. Já dava para matar. Do ponto de vista cronológico, veja aqui, ó. Quando fala exatamente aqui, ó. Sobre o enfoque histórico, aí já vem essa questão aqui, ó. Ponto de vista cronológico. Lembra que eu falei para você a questão das paráfrases? É a mesma coisa, a mesma informação dita em outras palavras. Percebam isso também, tá? Você tem que de olho sempre nessa questão. Então, justamente falar isso, vou falar desenvolvimento da fala, surgimento da escrita, fala a questão o quê? Do princípio, quando ambos surgiram, tá? A informação é essa. Então, você já vai lá no texto catar essas informações, que você já tinha previamente uma ideia, já através da primeira leitura. Então, se deram exatamente nessa ordem. Então, já mostrando justamente essa questão. Primeiro, desenvolvimento da fala, segundo, surgimento da escrita. Exatamente o que mostra aqui. Fala que foi sobre o enfoque histórico. E o que no texto já traz o quê? Com a nomenclatura, né? Do ponto de vista cronológico. Que não deixa de ser esse enfoque, o quê? Ao longo da história. É a questão do tempo. Então, cronologia, história, tempo. Então, assim, tudo a ver. Foi assim, a informação veio vinculada através de uma paráfrase, de certa maneira. Certo? Justamente, ó. Gabarito a letra A. Aí tem aqui, ó. Quando fala aqui, vamos ver só as outras bem rapidinho. A letra B tem dizendo: há uma ideologia compartilhada pelas sociedades contemporâneas de associar a escrita a uma manifestação superior à fala. Fala aqui está dizendo que é pelas sociedades contemporâneas. Aí fala o quê? Não é, são todos, é uma parte, alguns povos, algumas civilizações, algumas pessoas só que consideram a escrita superior à fala. Nem todos. Então, tem até uma partezinha aqui, ó. Existem sociedades, tá aqui, ó. Existem sociedades que valorizam mais a fala e outras que valorizam mais a escrita. E aqui está dizendo já o quê? Que é uma ideologia compartilhada pelas sociedades contemporâneas de associar a escrita a uma manifestação superior à fala. Mas fala aqui que existem algumas sociedades que valorizam mais a fala ainda. Então, já derrubaria essa questão, essa alternativa, que já dispensaria assim, né? Anularia essa. Do ponto de vista linguístico, fala e escrita são manifestações idênticas. Aí, a partir daí, a gente já parava por aqui mesmo, tá? Quando são manifestações idênticas, opa, peraí, isso aí também já elimina a possibilidade de resposta, tá? São manifestações diferentes, né? Bem diferentes. A letra D, ao longo da história das diversas civilizações, identificam-se momentos de maior e de menor valorização da língua escrita, tá? Então, está dizendo, ao longo da história das diversas civilizações, identificam-se momentos de maior e de menor valorização da língua escrita. E isso não é verdade, né? A língua escrita teve momentos que
por exemplo, ela nem existia, teve um momento que nem existia ainda. Depois que ela veio a surgir depois da fala, então, assim, ela, em momento nenhum, não deixar foi menos valorizada em uma época, mais valorizada em outra, não. Pelo contrário, há sempre a questão de civilizações que valorizam mais uma do que a outra, mas em todas a língua escrita, ela sempre foi valorizada também, só que tem povos que ainda valorizam muito a questão da oralidade. A gente pode pegar, por exemplo, dos povos indígenas, que até hoje ainda, né, que, digamos assim, valorizam bastante a questão da linguagem oral, de passar as tradições através das novas gerações, através das histórias dos seus anciãos, enfim, e por aí vai, tá? Então, a letra D também já eliminaria por isso, e em sociedades letradas, tem aqui, contém letrada, tá por aqui, ó, por baixo, cadê aqui? Aí tem, das letradas, a comunicação por meio da escrita supera a comunicação por meio da fala. E olha só o que está dizendo aqui. Mesmo considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos povos e nas civilizações ditas letradas, continuamos povos orais. Ó, isso aqui é que faz com que essa questão não seja vista como verdadeira, né? Então, fala, sociedade letrada, a comunicação por meio da escrita supera a comunicação por meio da fala? Não, porque ainda nós continuamos sendo povos orais, valorizamos também a oralidade, mesmo a sociedade sendo letrada. Ok, minha gente? Entendido? Essa foi, então, a sua justificativa, tá? Que eu analisei as outras questões. As outras alternativas, aliás, perdão. Vamos para a próxima. A questão A, o texto é um pouquinho maiorzinho, né? Aí eu coloquei a questão na outra parte aqui. Olha só. Vamos lá. A paz não pode ser garantida apenas pelos acordos políticos, econômicos ou militares. Cada um de nós, independentemente da idade, sexo, extrato social, crença religiosa, etc., é chamado à criação de um mundo pacificado, um mundo sob a égide de uma cultura de paz. Mas o que significa cultura da paz? Construir uma cultura da paz envolve dotar as crianças e os adultos da compreensão de princípios como liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade. Implica uma rejeição individual e coletiva da violência que tem sido percebida na sociedade, em seus mais variados contextos. A cultura da paz tem de procurar soluções que advenham de dentro das sociedades, que não sejam impostas do exterior. Cabe ressaltar que o conceito de paz pode ser abordado em sentido negativo, quando se traduz em um estado de não guerra, em ausência de conflito, em passividade e permissividade, sem dinamismo próprio. Em síntese, condenada a um vazio, a uma não existência palpável, difícil de se concretizar e de se precisar. Em uma concepção positiva, a paz não é o contrário da guerra, mas a prática da não violência para resolver conflitos. A prática do diálogo na relação entre pessoas, a postura democrática frente à vida, que pressupõe a dinâmica da cooperação planejada e o movimento constante da instalação de justiça. Uma cultura de paz exige esforço para modificar o pensamento e a ação das pessoas para que se promova a paz. Falar de violência e de como ela nos assola deixa de ser, então, a temática principal. Não que ela vá ser esquecida ou abafada. Ela pertence ao nosso dia a dia e temos consciência disso. Porém, o sentido do discurso, a ideologia que o alimenta, precisa impregná-lo de palavras e conceitos que anunciem os valores humanos que decantam a paz, que lhe proclamam e promovem. A violência já é bastante denunciada, e quanto mais falamos dela, mais lembramos de sua existência em nosso meio social. É hora de começarmos a convocar a presença da paz em nós, entre nações, entre povos. Um dos primeiros passos nesse sentido refere-se à gestão de conflitos, ou seja, prevenir os conflitos potencialmente violentos e construir a paz e a confiança entre pessoas originárias de situações de guerra é um dos exemplos mais comuns a serem considerados. Tal missão estende-se às escolas, instituições públicas
e outros locais de trabalho por todo o mundo, bem como aos parlamentos e centros de comunicação e associações. Outro passo é tentar erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, lutando para atingir um desenvolvimento sustentado e o respeito pelos direitos humanos, reforçando as instituições democráticas, promovendo a liberdade de expressão, preservando a diversidade cultural e o ambiente. E então, no entrelaçamento, paz, desenvolvimento, direitos humanos, democracia, que podemos vislumbrar a educação para a paz. Esse foi o nosso texto. Foi um pouquinho grande, mas deu para dar uma ideia do que trata o texto, né? Aí vamos à questão. Olha só. O texto, essencialmente expositivo, argumentativo. Olha, eu vou marcar isso aqui, viu? Para dar aquela dica para vocês em relação a isso aqui, ó. Essencialmente, botamos aqui, essencialmente, na sua essência, ele é um texto expositivo, argumentativo. Eu não vou nem ler as alternativas. Eu vou só dizer uma coisa importante sobre isso. Quando em qualquer enunciado, né, vier essa informação de tipologia textual, vocês já ficam de orelha e pé, já para lembrar as características dos tipos textuais, que geralmente as alternativas vão ser muito voltadas para o entendimento da tipologia. Presta atenção, como é que é isso, Sandra? Como é que eu vou entender isso? Olha só. Quando eu falo de texto essencialmente expositivo argumentativo, todo texto expositivo argumentativo, ele é de caráter, o que, gente? É de caráter dissertativo, certo? Se é um texto dissertativo, é um texto de caráter informativo e instrucional, de certa maneira, é o que traz conhecimento. Se baseia em objetividade, tem que ser um texto objetivo, é um texto de sentido denotativo, ou seja, as palavras tendo seu sentido real, a intenção dele é informar, apresentar, trazer conhecimento. Então, assim, eu tenho que já ter todas essas informações acerca dessa tipologia. Sabendo disso, agora a gente vai justamente para aqui, para as alternativas, vocês vão ver como vai ter sentido isso que eu falei para vocês agora. Aí, olha só, o texto, essencialmente expositivo, argumentativo, estrutura-se a partir de quê, né? Quando eu falo estrutura-se a partir de quê, então vocês vão procurar aí, né, dentre as alternativas, aquilo que mais corresponde a essas características que eu falei para vocês agora do texto dissertativo argumentativo. Ele se estrutura a partir de quê, esse texto dissertativo argumentativo? Olha só, a letra A tem assim, ó, definição e conceitos e do uso de recursos retóricos, construção de personagens e cenas concretas, utilização de recursos textuais descritivos, mescla entre elementos textuais ficcionais e jornalísticos e expressão de sentimentos e vivências pessoais. Dentro dessas alternativas, veja a primeira palavrinha de cada uma dessas alternativas, o que mais tem a ver com a questão dessa essência do texto dissertativo argumentativo, desse texto expositivo. Digam aí para mim, qual seria a alternativa? Letra A, professor? Letra A? Pronto. Fechou. Matou a questão. Tá isso. Mas é que é mentira minha. Olha aí. Só por conhecer a tipologia textual. Professor, assim, no primeiro momento, né, eu fui lendo. Antes de você ler o texto, eu tentei ler rapidamente, foi rápido a tela. Uhum. Qual foi a minha estratégia, né? Eu sempre gosto de ver, feito você disse, eu gosto de ler o enunciado, né, as alternativas, eu gosto de ver que tipo de texto também, porque às vezes a fonte, né, e o título do texto induz muita coisa. Já teve questões. Isso. Pronto, assim, eu falei do DEPEN que eu acertei, mas 2 questões eu acertei pelo tipo de texto. Aí eu via que o que ele estava falando era completamente, por mais que o autor saísse da linha, então não iria ser um texto argumentativo, ia ser um texto opinativo, ou enfim, jornalístico, sim, poético, lírico, sabe? O porquê eu coloquei, pensei que era C, né? Porque ele tem descrição, mas na verdade a argumentação não é só descrição, é o convencimento. Então é um recurso retórico para convencer você de determinada opinião de forma impessoal, na terceira pessoa. Isso. Não me corrija se eu estiver errado, tá? E de definição. Isso, não necessariamente tem definição, mas tem que ter um que a gente chama de argumento expositivo, seja sociológico, histórico,
A Sim, sim, jornalista, sim. né? De uma base, não é Gustavo, não é a professora Alexandra, é uma base que traga, como é que eu posso dizer, aceitação, né? Porque tem Sim, um fundamento científico-jurídico, no caso, ou científico, né? Não necessariamente jurídico. sim, sim. Não, você foi perfeito, sua colocação, é isso mesmo. Você pegou, você usou a estratégia da questão dos recursos retóricos, o texto ele traz o tempo todo esse uso de recursos retóricos, que é trazendo essa reflexão, vai estimulando o leitor a refletir sobre esses conceitos. Então, essa é a questão, a grande sacada da retórica, né? Não é procurar respostas para nada, não é procurar implementar nada, mas é levar o indivíduo que está ali no leitor a refletir sobre aquilo. E o texto é todo pautado a isso, na reflexão, quando fala a questão dos conceitos. A paz mesmo tem que ser, não é questão de não guerra, mas é questão de você promover isso, aquilo, outro, trazendo essas conceituações, né? E é isso mesmo. Outra coisa que você falou bem importante, que eu achei muito massa, e eu não toquei nesse assunto, mas que bom que você tocou, é a questão de você também, muitas vezes, em textos como esses, que eles conseguem colocar até nos enunciados a questão da tipologia textual, vocês conseguem responder realmente esses textos até observando a fonte, minha gente. Isso é primordial. Eu sempre também gosto de dar essa dica para meus alunos, né? Apesar que agora escapou, eu não dei, mas que bom, teve um colega aí bem atento que contribuiu e trouxe essa contribuição aqui. E é justamente isso. Até recentemente, uma ex-aluna minha de um cursinho, ela fez a prova do concurso, a prova de cabedelo, acho que para a gente de trânsito, não sei, e teve uma questão, só faltava uma questão, foram 10 questões de português, ela acertou 9, tinha errado uma, ela tinha perdido. Aí ela me procurou, ela falou assim, Sandrinha, me ajuda aqui num recurso que eu tô achando que... Eu lembro que, porque ela já tinha sido minha aluna no ensino médio, e eu dei essa dica em aula, né? Falei, gente, tem texto que vocês conseguem identificar a questão de tipologia, gênero de texto, tipologia, vejam a fonte, às vezes só a fonte já lhe dá a resposta. Você, por exemplo, de onde foi aquele texto? Foi de um jornal? Foi de um web jornal, alguma coisa? Então, é um texto voltado mais para a questão que é um texto voltado mais para um texto expositivo. Todo texto que traz informação é informacional, então, texto expositivo, nunca vai procurar convencer. O texto jornalístico, ele nunca tem a pretensão de convencimento. É apenas a pretensão de trazer a informação. É um texto informativo, então não vai trazer esse convencimento. E justamente na prova dela tinha um texto que foi da fonte, foi de jornal, trazendo a informação, tudo, eu não lembro agora qual foi o tema, gente, mas deu o gabarito como se fosse um texto argumentativo, o gabarito. E ela falou, Sandra, não pode. Ela falou para mim, Sandrinha, não pode ser, porque eu lembro que você me explicou isso lá na escola, que se é um texto de caráter informativo. Então, resumindo, eu preparei o recurso dela, né? Me baseei justamente nessa explicação. Ela ganhou a questão. E realmente era isso, tá vendo? Então, muitas vezes, a fonte do texto, aquelas letrinhas lá no finalzinho do texto, dê uma olhadinha que às vezes também clareia muita coisa nessas questões de tipologia textual, tá, gente? Muito, ajuda bastante mesmo. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá que... eu adoro essa parte da aula que a gente analisa as questões. Isso aqui já foi logo, ó, tá vendo? Eu nem tinha tirado para dar a surpresa do gabarito. Mas vamos lá, gente, olha só. Aí temos o texto aí do lado, né? Tudinho. O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção? Se a regra transgredida não causa prejuízo, temos o jeitinho positivo. E direi eu, ético. Por exemplo, eu estou na fila. Chega uma pessoa precisando pagar sua conta que vence naquele dia e pede para passar na frente. Não há o que reclamar dessa forma de jeitinho, né? Vendo essa questão como jeitinho brasileiro, mesmo sendo algo errado do ponto de vista ético, mas pela situação passa a ser algo que é visto como algo, um jeitinho, passa a ser até ser ético, é um jeitinho positivo, não tem a questão da negatividade de algo negativo em relação àquela ação, né? Que furar uma fila já é errado. Então, assim, aí tem a questão sociológica que o jeitinho apresenta, porém é outra. Ela mostra uma relação ruim com a lei geral, com a norma desenhada para todos os cidadãos, com o pressuposto de que essa regra universal produz legalidade e cidadania. Eu pago meus impostos integralmente e, por isso, posso exigir dos funcionários públicos do meu país
Agora, se eu dou um jeito nos meus impostos, por que o delegado da Receita Federal é meu amigo ou